Bem, nós vamos passar agora a última parte do curso de Macroeconomia 1, que fala sobre oferta agregada, teoria das expectativas e curva de Phillips, né? Ou várias curvas de Phillips que a gente vai analisar, né? A gente tem a referência aqui ao capítulo 7 do livro do Luiz Lopes e Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, Manual de Macroeconomia, dos professores da USP, né? Básico e intermediário, quarta edição. Eu chamo a atenção para a quarta edição, porque a terceira edição já está defasada, já está antiga. A última edição é de 2018, como diz aí, né? E o Vasconcelos e o Lopes são organizadores desse livro, desse manual, né? Tem vários autores, são professores da USP, né? Então, é um livro bem interessante, assim, para quem se prepara aí para ANPEC, né? Para o exame da ANPEC, prova da ANPEC, que é a Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia, né? Que dá acesso a mestrados e doutorados em economia no país. O sumário, inicialmente a introdução, depois a curva de oferta agregada, preços passados, a curva de oferta de Robert Lucas, a curva de oferta agregada, preços passados ou esperados, expansão da demanda agregada, aumentos inesperados, aqueles aumentos surpresa, surpreendentes, né? Curva de Phillips expectativas, curva de Phillips com expectativas adaptativas, expectativas racionais, a chamada revolução das expectativas racionais, choques de oferta, que é um tema muito importante atualmente, porque em vários países do mundo a gente vive após a pandemia, né, após o pior da pandemia, choques de oferta que vem provocando inflação, uma inflação resistente até em vários países do mundo, né, inclusive o Brasil. Determinação do produto da inflação, e aqui a introdução, né. A gente viu que no longo prazo, nos capítulos anteriores, né, a oferta agregada ela tende a ser vertical e fica no nível de produto de pleno emprego. Quer dizer, no longo prazo, com salários e preços flexíveis, né, a oferta agregada ela tende a entrar em equilíbrio, né, chamado estado estacionário, né, atingir o estado estacionário, que é o nível de produto de pleno emprego, né. Então, os preços se tornam perfeitamente flexíveis, a economia tende ao equilíbrio de pleno emprego. O estoque de fatores de produção é que vai ditar, vai limitar, vai reduzir, vai ser uma restrição ao nível de produto. Tá? Então, o nível de produto, oferta agregada, nível de produto agregado, ele é limitado pelo estoque de fatores de produção. Ele não é ilimitado, ele não pode crescer indefinidamente. Ele cresce de acordo com a ampliação do estoque de fatores de produção. E aí a demanda agregada, quando o nível de produto atinge o seu limite, ela passa a afetar somente ou basicamente o nível de preços, né? Então, se você der um choque de demanda agregada, por exemplo, uma emissão monetária, né, o Banco Central emitindo moeda, aumentando o agregado monetário, M1, M2, M3, enfim, a tendência é que, nesse tipo de economia, esse aumento, né, gere aumento de preços, se transfira quase que totalmente para um aumento de preços. Nesse caso, seria uma inflação de demanda, provocada por fenômenos monetários. Então, a gente tem aqui uma curva de oferta agregada vertical no plano preços-renda. Né? O produto fixado no nível de pleno emprego, variando apenas os preços. Então, produto, oferta agregada fixada no nível de pleno emprego, o que varia, então, são os preços. Essa situação já foi discutida no modelo neoclássico, né? E aqui a gente tem as figuras aqui. Né? A primeira figura, aqui, letra A, caso clássico, oferta agregada, né, vertical no nível de pleno emprego, renda de pleno emprego aqui, ou produto de pleno emprego. Tá? Então, aqui qualquer aumento, né, na renda vai impactar em preços. Tá? Aqui, preços, né, fixados, aqui, então não há o fenômeno inflacionário, os preços não respondem a aumentos da demanda, e a oferta agregada aqui, né, horizontal. Tá? Então aqui perfeitamente elástica a variações. Aqui ela é totalmente inelástica a variações, né? Aqui ela é perfeitamente elástica. Então aqui você tem o caso keynesiano, né? Extremo keynesiano, extremo neoclássico. Aqui você tem um caso intermediário, que é a oferta agregada
positivamente inclinada. Tá? Esse painel C aqui você tem um caso intermediário nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tanto ao caso clássico, nem tanto ao caso keynesiano. Então, um caso intermediário aqui de oferta agregada. No modelo keynesiano simples, no curto prazo, né, com preços e salários rígidos, aqui preço rígido, né, tá aqui o preço, com a barra aqui indicando a rigidez de preços, né, a demanda agregada passa a assumir um papel central na determinação do produto. Né. Então, se você aumentar a demanda agregada, se você traçar uma reta aqui, inclinada, né, negativamente inclinada, e aumentar a demanda agregada, você vai poder aumentá-la indefinidamente. Quer dizer, a oferta agregada não é uma restrição para aumentos da demanda, como ocorre no modelo neoclássico. No modelo keynesiano você pode aumentar, pode estimular a demanda agregada, que a oferta agregada vai responder a esses estímulos. Ela vai sendo ampliada, né, conforme o aumento da demanda, né, sem pressão inflacionária, o que é realmente um caso raro, um tanto raro. Né? Eu já expliquei que normalmente o caso keynesiano é um caso importante, mas é um caso menos frequente, bem menos frequente. Né? Os casos mais frequentes são casos mais voltados à economia neoclássica. Né? A questão que foi colocada no livro aí, no modelo keynesiano. E também condiciona as flutuações que a economia apresenta. Né? Então, a demanda agregada vai condicionar as flutuações econômicas, os ciclos, né, econômicos. No plano preços e renda, ou produto, há uma oferta agregada horizontal, aqui, né, horizontal, que é essa aqui, oferta agregada horizontal, plano preços, produto ou renda. Né? Há um nível de preços fixado, que é esse P barra aqui, nível de preço fixado, variando apenas o produto real. É a oferta agregada keynesiana, que é a letra B. Né? Na realidade, porém, a gente pode imaginar uma situação em que nem a oferta agregada esteja fixa a um nível de preços, nem seja imóvel no nível de pleno emprego. Nesse caso, a gente teria uma situação intermediária, como a gente falou ali. Né? Uma situação como é ilustrada no item C da figura 7.1, como oferta agregada positivamente inclinada no espaço preços e renda. Quando este tipo de oferta agregada existe, né, a gente tem um trade-off entre crescimento e inflação. Então, temos aí um trade-off aí entre crescimento e inflação na análise da política econômica. Tá? Quer dizer, se você quiser mais crescimento, se você quiser menos inflação, isso vai ter uma consequência no crescimento. E se você quiser mais crescimento, você vai ter que suportar uma inflação mais alta. Né? Então, existe um trade-off entre crescimento e inflação, né? Com este tipo de oferta agregada positivamente inclinada, que é o caso intermediário. O caso clássico, né, ou neoclássico, isso aqui é o caso neoclássico, né, que Keynes chamou de clássico, tá? Mas o termo mais preciso seria neoclássico, a economia neoclássica mesmo. Né? No caso clássico, uma política monetária expansionista tinha apenas efeitos sobre o nível de preços. Já no caso keynesiano, extremado, caso típico, né, os preços são rígidos, então todo efeito se dá sobre o nível de produto. Tá? Uma política monetária expansionista acelera o produto e não estimula preços, tá? No caso keynesiano, extremado. Então, com uma curva de oferta agregada como C, que é aquela curva intermediária, né, uma política que busque a elevação da renda gera também efeitos sobre o nível de preços. Então, aqui, se nós aumentarmos a renda, aqui, né, tem efeitos sobre o nível de preços. Aqui não tem. Aqui ele é todo sobre o nível de preços, o efeito. E aqui não. Aqui existem efeitos, mas não é totalmente sobre o nível de preço. Afeta o nível de preço? Afeta, mas não totalmente. Tá? Então, com a curva de oferta agregada como C, uma política que busca a elevação da renda gera também efeitos sobre o nível de preços. Portanto, vamos inicialmente deduzir, com dois modelos, a curva de oferta agregada positivamente inclinada, ou seja, essa curva aqui. A gente vai deduzir essa curva aqui, com dois modelos.
Em primeiro lugar, a gente considera um modelo em que os salários nominais, os salários monetários, né, dependem do salário anterior, fixado, e do nível de desemprego. Tá? Então, os salários nominais dependem do salário prévio, anterior, e do nível de desemprego. E os preços são formados conforme uma regra de markup sobre custos diretos, que são salários. Os salários são os principais custos, o principal custo, né, na verdade o único custo das empresas, e depois as empresas trabalham com uma margem, que chama-se markup, né, sobre esses custos diretos que são motivados pelo pagamento de salários. Tá? E os salários nominais dependem do salário anterior e do nível de desemprego da economia. Tá? Esse modelo é o chamado modelo da oferta agregada a partir dos preços passados. Né? Como eu falei aqui, os preços passados é que vão ajudar a determinar os salários nominais junto com o nível de desemprego. Tá? Depois, a gente vai introduzir a questão de expectativas. Aí a gente vai considerar que os agentes formam preços não olhando para o passado, não olhando o retrovisor, né? Mas olhando para frente, olhando para o futuro. E aí a gente tem a curva de oferta de Lucas. Né? As pessoas olham para o futuro e não trabalham formando preços olhando para reajustes passados, olhando para o passado, olhando para o retrovisor. Elas olham para o futuro, olham para a curva, né, adiante, não para as curvas passadas. Tá? Depois desses dois modelos, a gente chega à curva de Phillips, que é uma curva importante. Ela expressa a oferta agregada positivamente inclinada. Então, a própria curva de Phillips acaba sendo também uma forma de você definir uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, como aquela que a gente mostrou lá no item C, né, daquele gráfico do item C anterior. Tá? A curva de Phillips, ao invés do nível de preços e do produto, ela relaciona inflação e desemprego. Ela não vai relacionar nível de preço e produto, vai relacionar inflação e desemprego. Porque nível de preço é nível, né? Não é taxa. A inflação é uma taxa de variação. Tá? A inflação o que é? É um aumento contínuo e generalizado de preços. Não é um preço só subindo, são preços subindo continuamente e de forma generalizada. São vários preços subindo continuamente ao longo do tempo. Tá? Então a inflação é um fenômeno dinâmico. O nível de preços é um nível estático. Né? É um determinado registro, determinado período de tempo. Tá? Já a inflação é um aumento contínuo e generalizado do nível de preços. E o desemprego é um aumento contínuo e generalizado, né, de trabalhadores desempregados. Tá? Então a gente tem esse nível de desemprego também, que tem a taxa de desemprego também, é uma taxa. A gente tem estoque, né, de desempregados, população desempregada, e tem a taxa, aumentando ou diminuindo essa população desempregada. Tá? Que aí é um fluxo. Né? Taxa é fluxo, e estoque de desempregados é estoque, como se diz. Com a curva de Phillips, nós aprofundamos a discussão sobre formação de expectativas. E nós discutimos aqui dois modelos básicos. Primeiro, expectativas adaptativas. Né? Com elas, a gente chega à versão aceleracionista, ou Friedman-Phelps, tá? Da curva de Phillips. Então a gente trabalha, inicialmente define o que são expectativas adaptativas e chegamos à versão aceleracionista da curva de Phillips, que é a versão da curva de Phillips de Friedman-Phelps. Tá? Phillips-Friedman-Phelps, tá? Que é a versão aceleracionista. E depois, expectativas racionais. E aí a gente incorpora as principais consequências do desenvolvimento dessa teoria, dessa noção, que ganhou importância dentro da economia a partir dos anos 70. Muitos chamam de revolução das expectativas racionais, porque realmente muda muito o enfoque da teoria macroeconômica. Foi uma ruptura importantíssima dentro da teoria macro. Tá? E depois a gente retorna, né, e trata dos impactos do chamado choque de oferta, né, que é um assunto importante, que surgem também nos anos 70 por causa dos choques de petróleo, né, que ocorreram na década de 70. Dois choques de petróleo, o primeiro, se não me engano, em 74, o segundo em 79. O Brasil foi afetado, porque naquela época o Brasil não era autossuficiente em petróleo. Até os Estados Unidos também não eram, né? Eram grandes importadores de petróleo.
E aí a gente tem a criação da OPEP, tem a OPEP ditando preços e manipulando preços de petróleo, né? Uma situação semelhante, né? Não igual, mas que se assemelha de algum modo ao que a gente vive hoje, né? Onde há pressões dos Estados Unidos para a Rússia, né? Aumentar a sua produção de petróleo ao nível anterior da pandemia, porque realmente os preços de petróleo estão subindo muito, né? E vários países estão já com preço de combustíveis, inclusive o Brasil, muito elevados, a população sentindo aí a inflação também motivada por choques de oferta, né? E sentindo o preço os preços dos combustíveis subindo bastante também. Só que hoje o Brasil tem um grau de autossuficiência na produção de petróleo maior. Só que ainda assim ele tem que precificar esse petróleo de acordo com o valor da cotação internacional do barril do tipo Brent. E depois discutimos todo o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Esse é o tópico final, só que agora a gente vai expressar em termos de taxa de inflação e nível de renda, não mais nível de preço, nível de renda. O plano agora vai ser π, que é a taxa de inflação, π, né, que é a letra grega correspondente a P, πy ao invés de PY. P é nível de preço, π é taxa de inflação, aumento contínuo e generalizado dos níveis de preço. Tá? Então esse tópico é só um detalhamento do modelo anterior. A gente detalha, refina, né, esse modelo anterior. O principal ponto é avançar a discussão para passar do nível absoluto de preços para a taxa de inflação. A gente vai sair do P e vai para o π, vamos chamar assim. Né? A gente sai do nível absoluto de preços, que é definido no período de tempo, para a taxa de inflação, que também é definida no período de tempo, mas é uma variação, uma taxa de variação. Né? Isso aí faz com que o modelo fique mais aplicável para debater, para discutir políticas de estabilização. Né? Então, primeiramente, curva de oferta agregada. Qual a expressão para oferta agregada que relaciona o produto real da economia e os preços praticados em nível agregado? Como exprimir a oferta agregada que vai relacionar o produto real e preços? Como a gente vai fazer isso? Tem vários modelos, né? Eles vêm sendo desenvolvidos nos últimos 30 anos. Desculpem. Dois modelos principais nós vamos considerar. Primeiro, baseado em preços defasados, né? E que traz consigo um pressuposto, uma hipótese, né? Uma premissa de indexação. Né? Primeiro modelo. E preços defasados e com indexação. E o segundo, que é o mais difundido, mais aplicado, é preços esperados, expectativas de preços. Né? Aí entra a questão de expectativas, olhando o futuro. Com base nas expectativas dos agentes em relação ao comportamento futuro da demanda agregada, que é chamada curva de Lucas, de oferta de Lucas. Né? Robert Lucas foi um grande economista americano e historiador de formação, mas conhecia muito matemática. A curva de oferta agregada a preços passados. Vamos lá. Começamos com o mercado de trabalho, sempre o mercado de trabalho, como a gente viu no modelo neoclássico. Né? Quer dizer, a gente começa partindo da relação entre salários e emprego. Né? Salários que são o principal componente de custo para os empresários. O principal componente de custo são salários. E aí chegamos à curva de oferta agregada, ou seja, a gente chega à relação entre preço e produto. Supondo que as empresas decidem quantos trabalhadores contratar com base no salário real, né, pressuposto neoclássico, e quanto esperam vender. Ela olha lá, o empresário vai olhar a sua expectativa de vendas, de receita, de evolução da receita bruta, né, e quanto vai ter que pagar de salário real. Aí ele vai decidir, olhando essas duas variáveis, esses dois parâmetros, né, essas duas variáveis, melhor dizendo, vai olhar, vai decidir quanto vai contratar de mão de obra, quantos trabalhadores vai contratar, né? Olhando o salário real e a expectativa de evolução da receita bruta futura. Tá? Então, as empresas olham o produto esperado, receita bruta esperada, que depende tanto do produto corrente quanto do produto potencial. O produto esperado, isso é importante, depende tanto do produto corrente quanto do produto potencial. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
Então tem aqui, né? Temos essa equação aqui, que é a demanda por trabalho. Demanda por trabalho, ND. Depende do produto esperado e do salário real. ND depende do salário do produto corrente, que é aqui, o Y, o produto potencial e o salário real. Tá? Demanda por mão de obra por parte das empresas, aqui, ND, depende do produto esperado e dos salários reais. E o produto esperado depende do produto de pleno emprego, que é YP, e do produto corrente, que é Y. Tá? Essa é a primeira equação. Nós supomos também que o salário nominal responde, né, à situação que prevalece no mercado de trabalho. O salário nominal é definido pelo mercado de trabalho, pelas interações de demanda por trabalhadores e de oferta de trabalho. Tá? Quem demanda trabalho são as empresas, quem oferta trabalho são os trabalhadores. Dessa relação, demanda e oferta por trabalho, a gente tem o salário nominal, que responde, como diz aqui, à situação prevalecente no mercado de trabalho. Com o desemprego, o salário nominal tende a se reduzir. Com o desemprego, o salário nominal cai. Né? Desemprego, o que seria basicamente? Desemprego seria um excesso de oferta de trabalhadores sobre a demanda. Então, muita gente querendo trabalhar e pouca demanda, as empresas não querendo contratar. Nesse caso, a gente teria desemprego. Com superemprego, a gente tem excesso de demanda de mão de obra pelas empresas. Então, há uma disputa, uma competição das empresas por contratação de trabalhadores. Uma situação ótima para o mercado de trabalho. Nesse caso, o salário nominal se eleva. Então, aqui, a gente pode considerar que o salário se altera tomando por base o salário do preço do período anterior, o salário do período anterior, desculpe, não o salário do preço. Então, toma por base o salário do período anterior e a situação existente no mercado de trabalho. Então, nós temos isso. O salário nominal é igual ao salário anterior, do nível imediatamente anterior, do período imediatamente anterior, 1 menos um delta, Mi menos MiN. O que é Mi e o que é MiN? Salário nominal, aqui, período corrente atual. Você podia botar WT e WT menos 1 também, não é mesmo? Tá? W menos 1, salário nominal do período anterior. Tá? Ele omitiu o T aqui e omitiu o T aqui. O delta é um parâmetro que mede a sensibilidade, elasticidade do salário nominal em relação ao desemprego. Então, a sensibilidade desse salário nominal em relação ao desemprego que é dado aqui, que é o desvio do nível de emprego em relação ao nível de emprego de pleno emprego, que é MiN. Tá? Então, aqui a gente tem, continuando, Mi é a taxa de desemprego. Tá? O que é a taxa de desemprego? É a diferença entre o total de trabalhadores dispostos e aptos e capazes de trabalhar, NT, e os que estão trabalhando efetivamente em relação ao total. Então aqui, esse Mi aqui é NT menos N sobre NT, quer dizer, o pessoal que está disposto e capaz de trabalhar, né, e o pessoal que está trabalhando efetivamente em relação ao total, que é NT. Tá? Essa é a taxa de desemprego. E aí, por fim, a gente tem aqui MiN, que é a taxa de desemprego natural, que é a taxa de desemprego que existe uma situação de equilíbrio de longo prazo. Nesse caso, a inflação é zero. Quando há equilíbrio de longo prazo, a inflação é zero e a gente tem a taxa de desemprego natural. Pressupõe-se que mesmo em uma situação de pleno emprego, exista algum desemprego. Isso já foi falado no modelo neoclássico. O pleno emprego não quer dizer que está todo mundo empregado, todo mundo ganha dinheiro. Não. Tem desemprego. Tá? Esse desemprego, essa taxa de desemprego natural, é a diferença entre o total de trabalhadores capazes, que é NT, e os que efetivamente trabalham numa situação de pleno emprego em relação ao total. Então aqui, ó, só fazendo um contraponto, NT menos N sobre NT. Aqui é NT sobre NP, que é o nível de trabalhadores no pleno emprego, que trabalham numa situação de pleno emprego, sobre NT. Aqui você tem MiN, que é a taxa de desemprego natural. Tá? Então é só trocar o N por NP. Aqui é N,
aqui NP, que é a taxa, né, de trabalhadores que trabalham numa situação de pleno emprego, NP. Aí a gente substitui a taxa de desemprego, MI, e a taxa natural do desemprego, MIN, em 2. A equação 2 é essa aqui. A equação 2 é essa. Você tem que substituir, aí façam isso em casa, né? Pegue um caderno, anote essas equações e vamos trabalhar em cima delas. Anotou essa equação aqui? Guarda contigo. Tá? Para o vídeo, anota com calma aí a equação 2. Tá? Agora você vai pegar a equação 3 e 4, que é de Mi e MN, e vai substituir aqui. Substituir aqui a equação 3 e aqui a equação 4. Mi vai ser a equação 3 e aqui a equação 4. E vai fazer uma algebrinha aí. Tá? Equação 3 aqui, Mi, e a equação 4. Você vai substituí-las lá na equação 2. Tá? Tá aqui. E aí faz uma algebrinha até obter a equação 5, que é essa aqui. Agora, o salário nominal é definido com base no salário passado. De novo, delta, que é a acessibilidade, só que agora aqui a gente tem o quê? Antes nós tínhamos Mi menos MN. Agora a gente tem NP, que é o nível de trabalhadores de pleno emprego, menos o nível de trabalhadores, né, sobre o nível de trabalhadores totais, aptos e capazes de trabalhar. Tá? Aqui é o nível de trabalhadores que efetivamente trabalham. Tá certo? Se a taxa de desemprego for natural, ou seja, existir pleno emprego, quando temos uma taxa de desemprego natural, ou seja, quando tem pleno emprego, a renda é YP. A renda YP é a renda de pleno emprego, que corresponde a uma situação com taxa de desemprego natural. Tá? Então aqui, nível de trabalhadores igual ao nível de trabalhadores de pleno emprego. A taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego natural. Nesse caso, se você igualar aqui, vai ser 0. 0 vezes delta 0, 1 menos 0, 1. 1 vezes W menos 1. Então você vai ter que o salário nominal, nesse caso, em pleno emprego, vai ser igual ao salário anterior. Não há reajuste salarial. Né? O salário do mês passado é o salário que você ganha hoje. Tá? Ou da semana passada, para países que pagam salários semanais, como os Estados Unidos. Né? O salário real, portanto, ele vai ficar dentro da lógica do mercado de trabalho neoclássico. Esse é o nível de equilíbrio. Como você quer chegar à oferta agregada, a relação PY, então você tem que passar a taxa de desemprego para o produto. Você tem que passar das taxas de desemprego para o produto. Você precisa da relação oferta agregada, a relação PY. Né? Então tem que transformar, passar das taxas de emprego para o produto. A equação anterior aqui, essa aqui, tá? Ela pode ser expressa em termos de relação entre o nível de produto e produto potencial, considerando uma lei chamada Lei de Ocon. Tá? O Ocon, né? Acho que é Ocon, né? Lei de Ocon, que estabelece uma relação entre produto e desemprego. Tá? Então aqui, a Lei de Ocon estabelece essa relação entre produto e desemprego, mostrando que o hiato do produto, hiato é uma diferença, né? Hiato é um intervalo, uma diferença. Né? O hiato de produto quer dizer a diferença do produto potencial em relação ao produto efetivo, YP menos Y. Esse hiato é proporcional à diferença da taxa de desemprego e taxa natural, que é a taxa de desemprego de pleno emprego. E aí, essa lei de Ocon nos fornece uma medida de quanto cresce o produto quando o desemprego cresce 1%. Aliás, quando o desemprego cai 1%. O desemprego cai 1%. Quanto cresce o produto? Isso é dado pela lei de Ocon, que é dada pela ideia de hiato de produto. Diferença do produto potencial, aquele produto que em determinado momento a economia pode chegar, em relação ao produto efetivo, né, comparado com a taxa natural e a taxa de desemprego. É uma relação muito óbvia e importante porque o produto vai ser maior quanto menor for o desemprego. Caindo o desemprego, aumenta o produto, óbvio. Né? Só que essa medida de quanto cresce o produto
quando o desemprego cai 1%, é dada, né, pela lei de Ockham. Então a lei de Ockham pode ser expressada, né, como segue. Então a gente tem aqui a lei de Ockham, né, a taxa de desemprego menos a taxa de desemprego natural, lambda, que é uma elasticidade também, e o produto ou renda de pleno emprego menos o produto, né, corrente. Lambda é um parâmetro que mede a sensibilidade do desemprego, aqui, desse ato de desemprego aqui, em relação ao hiato do produto. Isso aqui é o hiato do produto. Tá? Lambda é maior que zero. Por quê? Porque quando você tem uma redução no desemprego, né, você tem um aumento no produto. Ou seja, se o produto efetivo, que é Y, for inferior ao potencial, se eu tiver esse produto inferior aqui, o potencial for maior que o efetivo, esse valor aqui vai ser positivo. Tá? Aí eu multiplico por lambda, então eu tenho que a taxa de desemprego vai ser superior à taxa natural. Eu vou ter que, toda vez que eu tiver YP menos Y maior que zero, positivo, isso vai implicar em Mi menos MiN positivo também. Então a taxa de desemprego vai ser superior à taxa natural, toda vez que o produto efetivo for inferior ao potencial. Tá? Que é a equação 8. Agora eu vou pegar essa equação 7 aqui, anotem isso aí, né? Vou anotando sempre, né? A equação 7 está aqui. E vou pegar essa equação, vou substituir, né, na equação 2 novamente. Vamos lá para a equação 2, que é essa aqui. Aqui. Tá? Variação salarial. Substituo. Né? Substitua 7, essa equação aqui, 7, na equação 2. Está aqui Mi menos MiN igual a lambda YP menos Y. Eu vou jogar aqui no Mi menos MiN. Aqui, tá aqui. Aqui eu vou jogar, né, aquela equação. Façam isso e resolvam a parte algébrica, né, até chegar a essa equação aqui. YP menos Y, que é simples. Né? Nós temos aqui lambda, né? E aqui a gente vai ter isso aqui, um delta vezes lambda, YP menos Y. Certo? E finalmente, para chegarmos aos preços de mercado, né, a gente tem que considerar que as empresas formam seus preços de acordo com uma regra de markup, que é uma margem fixada sobre custos. Que custo? Uma margem multiplicativa sobre custos diretos. Custos diretos. O custo direto é aquele que está associado ao produto final. Tá? Você tem custos indiretos e custos diretos. Mão de obra é um custo direto. Tá? Já o custo relativo, por exemplo, à segurança, né, contratação de uma empresa de segurança, etc., isso aí é um custo indireto. Tá? E o principal componente dos custos indiretos são os salários. Os salários pesam muito nos custos indiretos. Aí você coloca essa margem em cima, que é o markup, e forma o preço da empresa. Então a gente tem isso aqui. Né? Voltando àquela equação anterior, 9. Tá? Tá aqui. Mudou alguma coisa? Acho que não. Não mudou nada. Equação 10. E eu tenho aqui essa aqui é um gama, né? Um gama maior que 1 é o markup. Eu substituo o W pela expressão 2. Tá? Substituo o W pela expressão 2. Qual é a expressão 2? Vamos ver o W lá. É essa expressão aqui. Tá? Volto lá. E trabalho com isso aqui. Esse gama aqui é um markup, que é maior que 1, sobre o salário nominal. Eu jogo aqui em cima.
E agora eu tenho isso aqui. Né? Esse gama, né? Gama W vai ser P. Então eu vou substituir ali. P, gama W menos 1 e o restante fica igual. Tá? P menos 1. O que é P menos 1? Gama W menos 1. E aí no final eu tenho, substituindo 7, equação 7. Vamos lá na equação 7, procurem, substituam ela na equação 13. Eu tenho a equação 13. Tá? Aliás, substituam ela, o 7 em 11 aqui. Aí eu tenho 13. Aqui está errado. Substituo ela, o 7 na equação 11. Aí eu vou chegar na equação 13. Está aqui, né? Substituir. Voltou o lambda aqui. Né? Tinha sumido. E aqui eu tenho yp menos y. Tá? Então, o preço corrente, o preço que está atual, é igual ao preço anterior vezes 1 menos uma acessibilidade, outra acessibilidade e o desvio do produto, o hiato do produto, a diferença do produto potencial e do produto corrente. Esse aqui é o fator de correção. Fator de correção que corrige esse hiato do produto aqui. Então, o hiato do produto, né, mediante um fator de correção, afeta os preços passados que vai determinar o preço presente. Tá? Os preços passados não, o preço passado, o nível de preço passado, anterior, imediatamente anterior. Né? Isso vai afetar o nível de preços atual, corrente. E se o produto estiver no nível potencial, se YP for igual a Y, isso tudo aqui é zero. Aqui vai ser zero, menos zero, vezes zero, aqui zero, 1 menos 0, 1. E aí eu vou ter no nível de pleno emprego, quando Y for igual a YP, eu tenho que o preço atual é igual ao preço passado. E aí eu vejo isso na figura 7.2, né, que é uma primeira aproximação da curva de oferta agregada, que estabelece uma relação positiva entre o nível corrente de preços e o produto. Então está aqui. Se o produto tiver aqui, o produto está igual ao nível potencial, mas se estiver abaixo do nível potencial, tá? Se esse produto aqui estiver abaixo do nível potencial, esse hiato do produto é positivo. Então eu tenho um valor positivo aqui, 1 menos valor positivo aqui, né? Vezes preços o preço passado. Né? Então o nível de preços correntes ficará abaixo do nível de preço vigente no período anterior. Esse P vai ficar menor, né? O nível de preço corrente vai ficar abaixo. Tá? Porque aqui vai ser menor que 1. 1 menos algo positivo é menor que 1. Tá? Toda vez que o produto estiver abaixo do nível potencial, Y menor que YP, o nível de preços correntes, P, vai ficar menor do que o P menos 1. Se o Y for maior que YP, o nível de preços correntes ficará acima dos preços do período anterior. Então aqui eu tenho, né, o produto abaixo do nível potencial. Eu tenho uma tendência de queda do produto. Então, na verdade, eu tenho uma tendência de deflação. Agora não estou falando. Uma tendência de queda de preço. Não falar de deflação nem inflação por enquanto. Vamos deixar assim. Uma tendência de queda de nível de preço, porque o preço corrente vai ficar menor do que o nível de preço vigente no período anterior. Já no caso oposto, se o produto estiver acima do potencial, o nível de preços, P, vai ficar acima do nível de preços do período anterior. Tá? Então, uma tendência de aumento de preço. E aqui está a curva de oferta agregada positivamente inclinada, também chamada de AS, Aggregate Supply, né, que é a oferta agregada, Aggregate Supply, e aqui o nível de produto de pleno emprego, tá? E aqui preços passados.
com base em preços passados. A curva de oferta agregada com base nos preços passados, P-1. Tá? YP igual a Y. Então aqui, ó, quando YP é igual a Y, P é igual a P-1. Então aqui eu ponho, em vez de P, eu ponho P-1, porque YP é igual a Y. Tá? Essa curva foi traçada considerando o dado nível de salário nominal. Elevações no salário nominal vão fazer com que toda a curva de oferta agregada, que é essa curva aqui, toda ela se desloque. Para quando? Para que lado? Para cima. E para ligeiramente à esquerda. Ela se desloca para cima e para a esquerda. Então, a elevação de custos fará com que as empresas exijam um nível de preços mais elevado. Quando ela se desloca para cima e para a esquerda, o nível de preços vai ser mais alto aqui. Vem aqui para cima. Lembre que estamos considerando o preço como um múltiplo do salário nominal de acordo com uma regra de markup. O salário nominal é um custo direto e a empresa ainda coloca um markup. Uma elevação do salário nominal desloca a curva de oferta agregada para a esquerda e para cima, e uma redução para baixo e para a direita. Se eu tiver uma redução, aqui, ela vem para baixo e para a direita. Aí o nível de preços cai. Como o comportamento do salário nominal depende a longo prazo das condições de desemprego ou de superemprego do mercado de trabalho, nós concluímos que este desemprego tende a ajustar-se no sentido de garantir a situação de pleno emprego. Aliás, este salário nominal tende a ajustar-se no sentido de garantir a situação de pleno emprego. Quer dizer, os salários nominais são flexíveis e se ajustam, e vão se ajustando até chegarmos a uma situação de pleno emprego. A oferta agregada de curto prazo, a OCP, ela ficará oscilando constantemente em resposta às condições do mercado de trabalho do salário nominal, e depois vai se ajustando. Dado esse movimento, o produto tenderá no longo prazo ao seu nível potencial, que é o nível de pleno emprego, independente do nível de preço. Ou seja, voltamos a uma constatação já enunciada de que a oferta agregada de longo prazo é vertical ao nível do produto de pleno emprego, conforme a teoria neoclássica, o modelo neoclássico mostrou. Dada a demanda agregada, vamos supor que o nível de salário nominal faça com que a oferta agregada de curto prazo seja a OCP1. Então, repetindo, dada uma demanda agregada, vamos supor que o nível de salário nominal, W, faça com que a oferta agregada, OA ou Y, de curto prazo seja a OCP1. Vamos lá. Figura 7.3. A OCP1 intercepta a reta de produto potencial, a OLP, ao nível de preços prevalecente do período anterior, P-1. A interseção dessa oferta com a demanda agregada determina os novos níveis de preços e de produto, que serão respectivamente P1 e Y1. Nessa situação haverá desemprego, fazendo com que os salários nominais se reduzam, com o que a curva de oferta agregada de curto prazo 1 se desloca para baixo. Vamos olhar aqui a figura, né? Depois vamos falando, fica mais fácil. Aqui eu tenho uma oferta agregada de longo prazo, aqui eu tenho uma oferta agregada de curto prazo 1. Nesse nível anterior, eu tenho aqui um nível de equilíbrio de longo prazo e curto prazo, que é P-1. Quando YP é igual a Y, eu tenho aqui P-1, como a gente viu. Tá? Agora vamos voltar lá. Então, ela é vertical, a oferta agregada de longo prazo, ao nível de produto de pleno emprego e tal. Dada a demanda agregada, suponhamos que o nível de salário nominal, W, faça com que a oferta agregada de curto prazo seja a OCP1, que é aquela que a gente viu lá. Na figura 7.3, a OCP1 intercepta a reta de produto potencial, a OLP, ao nível de preços prevalecente no período anterior, que é esse aqui, P-1. Oferta agregada de longo prazo, OACP1, ela intercepta a OLP, longo prazo, no nível de preços P-1. Tá, vamos lá. A interseção dessa oferta com a demanda agregada
determina novos níveis de preço de produto que serão respectivamente P1 e Y1. Então vamos lá, interseção dessa oferta aqui com a demanda agregada, que é DA. Vão determinar novos níveis de preço, que P1 aqui, P1 e Y1, produto Y1 e P1 aqui. Tem uma demanda agregada que intercepta a oferta agregada de curto prazo, demanda agregada de curto prazo também, e aqui eu tenho esse nível de preços P1 e Y1, nível de produto. Nessa situação haverá desemprego, fazendo com que os salários nominais se reduzam. Com desemprego, se tem redução dos salários nominais, ok. E a OACP, aqui é a OACP, desculpe, tá? A OACP1 se desloca para baixo. Com os salários nominais mais baixos, a OACP ela se desloca para baixo. Então aqui, né, salários nominais caindo, tem desemprego, então você tem um deslocamento de OACP1 para OACP2. Ela vem para cá. Ela se desloca um pouco para a direita e um pouco para baixo. E aí você tem o preço caindo. De novo, desemprego. Está longe aqui do equilíbrio. Reduz mais. Salários. Desemprego, salário mais baixo. Reduz mais. E temos aqui o ACP3, com o nível de preços 3, que é o nível de preços de pleno emprego de novo. Então eu tinha o preço passado, P-1 no nível de pleno emprego. Geramos desemprego aqui. A oferta agregada CP2 foi se deslocando, de CP1 para CP2, de CP2 para CP3, o ACP3, né? E aqui eu tenho no P3 e no YP um novo equilíbrio, tá? Motivado pelo desemprego e pela dinâmica do mercado de trabalho. Tá certo? Né? Então eu tenho aqui esse processo persistirá até que a curva de oferta agregada de curto prazo intercepte a curva de demanda agregada ao nível de produto potencial ao nível de preços P3. Né? Então percebe-se, portanto, que o produto de pleno emprego é uma situação para a qual a economia tende ao longo do tempo, porque o mercado de trabalho, no longo prazo, os preços dos salários são flexíveis, que é uma ideia neoclássica, típica. Né? Aqui os salários ficaram flexíveis, e os preços também, eles oscilaram para baixo. Numa economia keynesiana, o preço não pode oscilar para baixo, oscila muito rapidamente, muito lentamente, chamados stick prices, né? São os preços viscosos, preços rígidos. Né? E aqui não, os preços foram mergulhando, né? Foram caindo, né? E os salários também, o salário cai, o preço cai, o salário cai, o preço cai, você vai ajustando, a oferta agregada ela vai, né, aumentando, se ampliando, né, até chegar ao nível de preços 3, aqui. E aí equilíbrio de longo prazo e o nível de pleno emprego aqui. Tá? Assim, a reta vertical no produto potencial, representando a oferta agregada de longo prazo, pode ser tomada como uma referência para onde tende a economia, para o estado estacionário da economia. Então, aqui, essa oferta agregada aqui de longo prazo é uma referência da tendência da economia. Para onde vai a economia? Vai para a oferta agregada de longo prazo, vai para esse estado estacionário. Tá? É uma situação tendencial, né? Uma projeção de oferta agregada de longo prazo, que é uma tendência para onde caminha a economia. Tá? Bom, terminamos o vídeo aqui, temos aí aproximadamente 50 minutos de vídeo, né? Então aqui na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai ter a curva de oferta de Lucas. A gente está aqui no slide 41, paramos no slide 40, né? Então agora vamos, na próxima aula, para a curva de oferta de Lucas, né? E vamos também introduzir a questão das expectativas também, para podermos analisar como Lucas reformulou essa curva de oferta agregada e chegou numa curva de oferta agregada, né, diferente. Aqui está dizendo, ela é diferente do modelo desenvolvido no último tópico. Né? É diferente por causa da inserção das expectativas. Né? E aí a gente vê isso, né, no próximo vídeo, na próxima videoaula. Tá? Essa primeira aula aqui fica uma aula correspondente à curva de oferta agregada com preços passados. Tá? Obrigado por me ouvir, então até a próxima videoaula. Até lá.